Bom pessoal, eu sou a professora Bruna, professora de Língua Portuguesa e Técnicas de Redação aqui do Colégio Base da Unidade 1. Desde 2009, quando a prova do Enem foi reformulada, as matrizes de competências básicas para a língua portuguesa deixam muito evidentes um conteúdo que também geralmente cai, que são as funções de linguagem. Para compreender essas funções de linguagem, no entanto, a gente precisa compreender o porquê elas existem e a partir do que elas são fundamentadas. Bom, elas existem para basicamente analisar nossas funções e comunicações sociais básicas do dia a dia. Esses termos essenciais da nossa comunicação, eles são correspondentes a 6 nomenclaturas que podem atrapalhar um pouco na hora da interpretação dos enunciados da questão. Então, por mais que seja um conteúdo absolutamente de fácil percepção, suas nomenclaturas específicas podem ser um problema. Então, primeiro a gente tem que saber quais são os elementos básicos de comunicação: emissor, interlocutor, código, canal, mensagem e contexto. Basicamente, quem fala, com quem se fala, em que língua fala, o que fala, como fala e onde fala, em que contexto fala. Cada um desses itens, então, são correspondentes a uma função de linguagem específica. E se a gente for parar para pensar, essas funções, elas dizem exatamente muito respeito à possibilidade do elemento de comunicação. Por exemplo, um emissor vai ficar responsável pela função de linguagem emotiva, expressiva. Então, é basicamente aquilo que ele sente, que ele fala, enfim. O interlocutor, quem a gente não pode ter 100% de certeza sobre suas emoções, expressões, enfim, vai ser aquele para quem se pode apelar. Então, a partir do interlocutor, a gente tem a função de linguagem conativa ou apelativa. O código, que no nosso caso é a língua portuguesa, fica correspondente à função metalinguística, que é a língua falando dela própria. Isso acontece muito na poesia também, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque daí é uma outra função de linguagem. Mas é como se fosse um poema falando sobre o próprio poema, ou sobre o ato de escrever poemas. Esse é um metapoema. E essa nomenclatura meta, a coisa sobre ela mesma, tem então esse embasamento na função metalinguística, que é a função, então, do próprio código, da própria língua portuguesa no nosso caso. O canal, que é o meio físico pelo qual a mensagem vai se construir, é conhecido como a função fática da linguagem. Ela corresponde pela literariedade e pelo teste do próprio ato comunicativo em si. Uma função de linguagem que corresponda a um elemento básico de comunicação, que é a mensagem, obviamente vai chamar atenção para o como aquilo é dito. Então a gente vai ter a função de linguagem poética, é a que vai estabelecer um contato mais direto com a literatura. Então é bom se atentar a isso na hora da interpretação da questão. Se a gente for parar para pensar em um último elemento básico de comunicação, o último elemento básico de linguagem, o contexto, é aquele que vai envolver todo o ato comunicativo e que é responsável pela linguagem referencial. Essa linguagem é a linguagem do rigor técnico, do texto jornalístico, do artigo científico, do texto acadêmico como um todo. De maneira geral, então, essas funções de linguagem, junto a esses elementos básicos de comunicação, vão ser analisadas a partir de uma perspectiva que vai dar ênfase ao texto escrito fornecido pela questão. Basta saber qual é a função desse gênero textual, que são os múltiplos gêneros com estruturas relativamente fixas que circulam na sociedade para cumprir determinadas funções. Então, analisar quais são essas determinadas funções, refletir acerca desse gênero textual e pensar que essas funções de linguagem vão seguir uma linha de raciocínio pura e simplesmente analítica, lógica, básica, mas que tem nomenclaturas específicas, como a gente pode ver no vídeo de hoje, e que devem ser interpretadas a partir dessa terminologia técnica. Então, até o próximo.